ler. Vou ler. Eu era uma pessoa completamente perdida, com uma insatisfação constante. Era casada, tinha uma filha pequena, não tinha falta de dinheiro, não tinha aparentemente nenhum problema grave que me angustiasse. Tinha sim um vazio tremendo, um vazio tão grande que procurava preencher com festas, noitadas, compras, livros, era viciada em livros, mas nada preenchia. Corria os médicos todos, mas nada encontravam em mim. Com 20 e poucos anos era dependente de drogas, comprimidos receitados pelos médicos, é certo, mas que são na verdade drogas. Cheguei a tomar 18 e 20 comprimidos por dia. À noite já tomava a dosagem máxima de Valium 20 para dormir, de manhã para despertar e para conseguir funcionar tomava Diazepam e ao longo do dia ia tomando outros. Era uma pessoa insegura, tão insegura que tinha medo de atravessar uma rua. Um dia fui a uma livraria à procura de mais um livro e cruzei-me com uma amiga. Já não havia há algum tempo. Convidei-a para ir a uma festa e ela explicou-me que já não andava nessa vida. Já não andava em festarolas e discotecas, já não lhe diziam nada. Conheceu Jesus e agora vai à igreja. Assim que ouvi isso, disse logo, leva-me contigo, eu quero ir à tua igreja. Esta minha amiga estava doente com cancro. Tinha um braço ao peito, paralisado por causa da cirurgia. Estava desenganada pelos médicos. E, no entanto, eu nunca a vi tão bem. Apesar de estar doente, tinha um brilho no rosto e uma alegria e uma paz inexplicável. Ela falou com tanta naturalidade de Jesus e da igreja, como se estivesse a falar do marido ou do filho ou de um amigo que conhecia bem. E nessa naturalidade havia uma alegria e uma esperança. Ela tinha algo, ela tinha aquilo que eu precisava, aquilo que eu procurava. Eu fui com ela à igreja e recebi Jesus naquela mesma semana. No dia em que me converti, assim que cheguei a casa, deitei fora todos os comprimidos. Já tinha o que precisava e estou até hoje. Eu pergunto como teria sido a vida desta mulher se a sua amiga não lhe tivesse falado de Jesus. E quando eu pergunto como seria a vida desta mulher, como teria sido, eu no fundo estou a perguntar como teria sido a minha vida. Porque esta mulher é a minha mãe. Eu seria, de certeza, quase que absoluta, mais uma criança filha de pais divorciados. O meu pai, na altura, tinha uma sociedade com mais um ou dois irmãos. Era um restaurante, discoteca, bar. Se não era todas as noites, era quase todas as noites, uma garrafa de whisky. Não, vinho e cerveja não, mas whisky sim. A minha mãe, comprimidos. Como teria sido a minha vida? Como é que eu teria crescido? É impressionante a forma como, porque nós não conseguimos calcular as repercussões que umas simples palavras, algo casual, uma conversa casual, as repercussões que teve não só na vida da minha mãe, como das pessoas à sua volta. E as milhares, eu digo com toda a confiança, as milhares de vidas que foram transformadas através do ministério dos meus pais. O meu pai, passado algum tempo, quando digo algum tempo, ele não foi fácil. Também se converteu, foi chamado para pastor. Depois vieram, alguns anos depois, isto foi na África do Sul, alguns anos depois vieram para Portugal e cá tiveram um ministério, a minha mãe ainda tem. Abriram várias igrejas, Santarém, Caldas, Madeira, Moura, não interessa, não é esse o foco que eu quero dar. O que eu quero focar é esta mulher, uma simples mulher, uma mulher que estava doente, se calhar a pessoa mais improvável, que nós acharíamos que era a pior pessoa para dar um testemunho. Devido ao estado em que ela estava em fase terminal, ela faleceu alguns meses depois da minha mãe se converter.
E, no entanto, as repercussões com simples palavras, uma simples ação dela, teve na vida de tanta gente que ela própria não tem noção. Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã, nós estamos aqui na Tua presença. Tu estás aqui. Tu estás aqui. Abre os nossos corações, querido Deus, abre as nossas mentes para que nós possamos ouvir e receber a palavra que Tu tens para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Reis 5. A nossa história está do versículo 1 ao versículo 19. E eu creio que Deus tem uma palavra específica para todos nós, mas eu estava ali no meu lugar e apesar do caos que estava à minha volta, que é quando se tem 2 miúdos pequenos é mesmo assim, Deus estava-me a dizer, há aqui alguém que está a dizer, Carla, tu não imaginas as más decisões que eu tenho feito ao longo da minha vida, as más escolhas. Deus vai querer usar-se de mim? Vamos ver. Então, eu vou ler na Bíblia para todos, porque eu acho que é mais fácil para todos entenderem. Naamã, comandante dos exércitos do rei arameu da Síria, gozava de grande prestígio e respeito junto do seu rei, porque por meio de Naamã o Senhor tinha dado a vitória aos exércitos arameus. Era um verdadeiro herói, mas era leproso. Numa das suas incursões contra Israel, os arameus tinham levado prisioneira uma jovem israelita, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Noutras traduções não diz jovem israelita, diz uma menina. Fala numa menina. A jovem disse um dia à sua senhora, ai, quem me dera que o meu amo fosse ter com o profeta que vive em Samaria. Ele com certeza que o curava da doença. Quando Naamã ouviu isto, foi contar ao rei o que a jovem israelita tinha dito. O rei disse-lhe então, vai lá e levas uma carta minha para o rei de Israel. Naamã partiu, levava 30.000 moedas de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 mudas de roupa. E a história continua por uma questão de tempo, eu vou encurtar a história. Naamã chega, vai ao encontro do profeta, era o profeta Eliseu, e o profeta nem sequer sai de casa. Ele manda recado e diz, ele que vá mergulhar nas águas do Rio Jordão 7 vezes. E Naamã fica ofendido. Mas o que é isto? Nem se digna a sair de casa para vir ao meu encontro. Ele estava à espera que alguém lhe pusesse, que o profeta lhe pusesse as mãos em cima, que o tratasse com outro, como ele estava habituado a ser tratado de outra forma, não é? Com certo prestígio, um certo... até que a comitiva que ia com ele chama-o à razão e diz, olha, se este homem tivesse mandado fazer uma coisa realmente difícil, complicada, que fosse preciso uma coragem tremenda, tu não farias. Ele está-te a pedir algo tão simples, é só mergulhar 7 vezes no rio. Mas os rios do Jordão, o Rio Jordão, aquele rio não era como os rios da Síria, era um rio que estava poluído, ele não se queria contaminar, mas lá decidiu, lá mergulhou 7 vezes e foi curado. E ele depois quis entregar todas estas coisas, não sei quantas 1000 moedas disto, daquilo, ele voltou para junto do profeta e queria pagar ao profeta, e o profeta não queria ser pago, não queria nada daquilo. Rejeitou. Então ele pediu, posso ao menos levar um bocado desta terra para levar comigo? É que a partir deste dia, eu e a minha casa vamos servir este Deus, o teu Deus. Então nós vemos aqui um homem poderoso que aparentemente tinha tudo. Naamã tinha tudo o que a maior parte das pessoas desejam: poder, dinheiro, fama. No entanto, ele tinha um segredo terrível. Ele era um homem morto. Por dentro, por baixo daquelas vestes
daquelas roupas, ele estava morto. Hoje em dia há tratamento, há cura para a lepra. Naquela altura, não. Quem tivesse lepra era considerado como estando morto. Quantas pessoas há com quem nós lidamos, com quem nós nos damos, que podem parecer muito bem, estão bem vestidas, bem arranjadas, maquilhadas, em cabelo, tudo, vão aqui, vão ali, mas por dentro estão mortas. E procuram preencher aquele vazio com noitadas, com saídas, com viagens, com compras e mais compras e mais compras, e até ajuda durante um bocadinho, um tempo, mas depois passa. E aquele vazio está lá e torna-se cada vez mais ensurdecedor. E nós temos aqui, mais uma vez, o testemunho que eu dei é a pessoa mais improvável de todas, uma pessoa que está doente em fase terminal. Leva salvação a toda uma família e as pessoas que foram através dessas vidas, desse casal. E agora temos uma das pessoas mais improváveis, uma menina. E eu creio que nós temos muito a aprender com esta menina. Ela tem várias coisas contra ela. Primeiro, nasceu com um grande defeito, a mulher. Que naquela época, e não só naquela época, ainda hoje em muito lugar, valia pouco mais que nada. Outra coisa, era uma escrava. Não era dona de si mesma sequer. Terceira coisa que ela tinha contra ela, a idade. Quem é que vai dar ouvidos a uma menina? Quem é que dá ouvidos a um adolescente? Nós não sabemos a idade dela. A Bíblia fala numa menina, fala numa jovem, podia ter 10, 12, 14 anos. Nós não sabemos qual a idade que ela tinha. E eu vou-vos dizer agora como é que eu imagino esta menina. Em parte, há coisas que eu imagino porque têm a ver com o facto de ela ser escrava e estar numa terra que não é dela, numa casa que não é dela. Eu imagino esta menina como sendo discreta. Ela é escrava, está numa casa e numa terra diferente, que tem formas de funcionar, de pensar, de estar diferentes. Imagino-a discreta. Alguém que sabe estar presente quando é preciso estar presente, mas sabe estar na sala, mas como se fosse invisível quando assim é preciso. Alguém que sabe ouvir, ver e ouvir e manter a discrição. Ficar calada. Sabe quando falar, quando não falar. Eu imagino uma menina submissa e obediente, como tinha de ser, era uma escrava, mas imagino-a diligente, cumpridora. Uma funcionária, uma escrava exemplar, que fazia as coisas com brio, com zelo, como se fosse para o próprio Deus. E não, estou aqui, tenho que, não com má vontade. Imagina com uma boa atitude. E eu gosto de pensar, isto não está escrito em lado nenhum, isto sou eu e a minha imaginação, e eu gosto de pensar que Naamã levou esta menina consigo por uma questão de bondade e de misericórdia, para que, apesar de tudo, ela fosse para um bom lugar. E gosto de imaginar que a mulher dele, quando lhe estava a passar os costumes e como é que ela queria as coisas lá em casa, e aí tocá-la na forma de estar dos sírios, eu imagino-a nos costumes dos sírios, eu imagino-a fazer isto, a tratar esta menina relativamente bem, tendo conta que ela é uma escrava. Mas nada disto está escrito, nada disto está documentado. Isto, Deus deu-nos inteligência, deu-nos criatividade para nós usarmos quando estamos, se calhar era muito maltratada, não sei. Mas agora eu quero olhar para o que esta menina fez, esta ação, este gesto que a menina teve de falar. E o que é que isto nos mostra? O que é que nós podemos aprender com esta menina? Primeira coisa é que esta menina, ela não tinha ódio, ela não tinha rancor. Ela escolheu perdoar. E o perdão não é
um sentimento. O perdão é uma decisão, é uma escolha que eu faço. Eu escolho, eu decido perdoar. Esta menina, nós não sabemos o que é que esta menina viu, o que é que esta menina sofreu. Nós não sabemos. Sabemos que ela veio de uma guerra. Provavelmente viu os pais dela a serem mortos à frente dela. Provavelmente viu os irmãos a serem levados cativos sem saber bem para onde. Os outros familiares dela, tios, primos, os vizinhos dela, as pessoas com quem ela se dava no dia a dia, que faziam parte da comunidade dela. Não estamos a falar de uma cidade como a Figueira da Foz, em que nós não conhecemos a maior parte das pessoas. Estamos a falar de lugares pequenos, como era na época em que toda a gente conhecia-se. E ela viu pessoas a serem mortas, as casas a serem destruídas. Ela viu pessoas a serem levados cativos. E esta menina, ela própria, ela foi arrancada da sua terra, da sua casa, das suas coisas. Imagina tu, adolescente e criança, para quem o teu quarto é sagrado. Imagina o irmão adulto para quem a sua casa... estou finalmente em casa. E é tirado daí. As suas coisas, as suas roupas, tirado tudo. Esta menina podia ter guardado rancor, podia ficar rancorosa, amarga, azeda. Mas não, ela decidiu perdoar. E nós vimos isto na frase dela. Ela não ficou a gritar, não é justo. Não. Como é que estão os nossos corações? Diante das circunstâncias da vida, as coisas que nos vão acontecendo ao longo da vida, nós estamos agarrados ao passado? Ao que foi e ao que poderia ter sido? Ou vamos fazer como esta menina, seguir em frente? O gesto desta menina também sugere-nos que ela tinha compaixão de Naamã. Não se esqueçam que Naamã é o comandante do exército. Ele é que ia a comandar o exército que foi até à terra dela fazer todos aqueles estragos. Esta menina podia ter sentido um certo gozo e até um certo sabor a vingança ao ver que Naamã tinha lepra. Porque afinal aqui está o comandante que lhe tirou tudo. E o que é que lhe vai acontecer? Se ele não for curado, se nada lhe acontecer, também ele vai ser tirado da sua terra, da sua casa, da sua família, de tudo o que é dele, para ir para uma colónia de leprosos. E ela podia dizer, ficar contente, Deus está a fazer justiça. Não há dúvidas que o nosso Deus é um Deus justo. Mas não, ela teve compaixão. Nós vemos isto na forma como ela fala. Este homem tirou-lhe tudo, até a liberdade. E ela tem compaixão dele. E eu imagino esta menina, porque isto é para ele ainda estar em casa, e porque a lepra ainda estava numa fase inicial, já a avançar, provavelmente, mas que ainda conseguia manter segredo. Portanto, para esta menina dizer isto a Naamã, é porque ela conhecia este segredo. Eu não acredito que todos os servos da casa, talvez nem os filhos de Naamã, soubessem este segredo. Portanto, eu imagino esta menina a ajudar a mulher de Naamã a tratar e a cuidar das lesões que ele ia tendo na pele. Porque é isso que a lepra vai fazendo. E eu imagino esta menina a ver a doença a avançar e a pensar como é que este lar ia ficar. Esta mulher sem o seu marido, estes filhos sem o seu pai. Eu imagino esta menina a tentar confortar esta senhora dentro das suas limitações. E imagino-a até a orar por Naamã em privado. E nós oramos pelos nossos patrões, os nossos chefes. Não, ele não merece, ele é um carrasco, ele é... Quantos de nós oramos pelas empresas em que trabalhamos? Quantos de nós oramos pelos nossos colegas de trabalho?
há algo que me incomoda, anda-me a incomodar já há alguns anos para cá, a conversar e o que me está a incomodar mais é que são cada vez mais comum, que é, parece que nós cristãos estamos a falar cada vez mais como o mundo. Passamos de um extremo em que não sabíamos falar com pessoas normais, era tudo, a minha tia chegava ao ponto de dizer, ele é uma bênção, ao contrário, de pernas para o ar, estás a perceber, não estás? Só para não falar negativo, só para... E depois passamos para o outro extremo, em que às vezes até parece que somos piores do que o mundo. Eu até diria que somos piores porque nós sabemos o que eles não sabem, temos quem eles não têm, por isso acabamos por ser piores na forma como falamos do nosso governo, do nosso Estado, das nossas empresas, de tudo e mais alguma coisa. Quando nós devíamos orar e falar vida. Esta menina, nós estamos a falar de uma menina que foi levada escrava. Tiraram-lhe tudo. E eu acredito que ela orava. Outra coisa que podemos aprender com ela, esta menina tinha fé, ousadia, coragem. Já imaginaram o que é que podia acontecer a esta menina se Naamã voltasse doente? E se ele não tivesse sido curado? Mas esta menina mostra-nos fé. Ela não teve medo, ela não teve vergonha. Ela falou. Ela não estava com uma crise de fé, zangada com Deus por causa de tudo. Como é que é possível? Como é que Deus permitiu? Se tu existes, Deus... Não. Ela podia ter perdido tudo. Mas no meio de tudo o que ela perdeu, houve uma coisa que ela não perdeu. Ela não se perdeu a si mesma. Não perdeu a sua identidade. Ela sabia quem ela era. E ela sabia que ela era uma filha de Deus, do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. E era essa a sua fé. E eu acredito que esta menina, tal como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ela continuou a servir a Deus. Em segredo, mas ela nunca deixou de servir a Deus. Podiam-na ter levado como escrava, como fizeram com Daniel e os seus amigos. Podiam ter levado cativos. Mas o seu coração era livre e eles continuavam a servir e adorar o seu Deus. É assim que eu olho e é assim que eu imagino esta menina. É isto que eu aprendo com esta menina. Esta menina, eu até vejo nela, faz-me lembrar, a atitude dela faz-me lembrar uma passagem, um versículo que está em Abacuque 3, 17, 19. Desculpa, Núria, não dei. É que eu esqueci-me de lhe dar as coisas, não estou habituada a... Que diz, eu vou ler na Bíblia Viva. Ainda que as figueiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, ainda que as colheitas de azeitonas tenham sido um fracasso e os campos estejam imprestáveis, ainda que os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios. Oh, Carla, isso para mim passa-me completamente ao lado. Ok, ainda que a tua despensa esteja vazia, ainda que vás ao supermercado, não tens dinheiro para comprar. Ou pior ainda, o que acontece em alguns países. Vás ao supermercado e as prateleiras estão vazias. Ainda que não tenhas nada. É isto que Abacuque está a dizer. E ele continua a dizer, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força. É esta a atitude desta menina de quem nós nem sabemos o nome. Já pensaram bem nisso? Nós nem sabemos o nome dela. E aqui eu quero abrir um parênteses porque ao estudar e ao aprender com esta menina, e eu, claro que dei por mim a pensar nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Não podia não o fazer. E dou por mim a pensar, e se fossem os nossos filhos? E se fosse o Ruben que está ali? E se fosse o meu Gonçalo? Ou o Guga, ou o Mateus, ou o outro Ruben, o Danilo, a Núria?
Acho que não estou a ver assim mais. A Raquel, és tu, Raquel, estás aí? Olha lá. E o Daniel, o outro Daniel. E se fosse com eles? Se fosse com os meus filhos? Como é que eles teriam lidado com esta situação? Ai, está ali o outro Gonçalo. Desculpa, Gonçalinho, não tinha visto. Como é que nós estamos a preparar as nossas crianças? Nós estamos a preparar as nossas crianças e os nossos adolescentes para servirem a Deus apesar de tudo? Em todo o tempo? Ou há um programa mais interessante, ou hoje o tempo não está grande coisa, é mais confortável ficar no sofá e então ficamos no sofá. Ou vamos fazer algo mais aliciante. Quais são as prioridades que eles estão a aprender connosco? Nós estamos a prepará-lo. Eu não acredito, eu não quero parecer alarmista nem pessimista, mas eu acredito que daqui a 10, 15 anos vai ser muito mais difícil servir a Deus do que é agora. A forma como as coisas estão a evoluir, eu acredito que vai ser muito mais difícil. Está aqui o Duarte, desculpa, não tinha. Vi-te, mas já. Nós estamos a servi-los. Que hábitos, que costumes, que prioridades, que valores, que princípios é que nós estamos a transmitir a eles? E sabem, nós podemos falar muito bonito, mas eles não vão fazer o que nós dizemos, eles vão fazer o que nós fazemos, o que nos vem a nós fazer. É o exemplo, não é a pregação. Podes pregar bonito, podes falar bonito, mas tu não vais. Mas eu estou a falar deles, mas e nós? Nós teríamos a maturidade que esta menina teve? Eu acho que não teria, muito sinceramente. Porque nós andamos a viver muito centrados em nós mesmos, no nosso conforto, no nosso comodismo. Andamos acomodados no que eu sinto. Quando nós devíamos estar a viver vidas centradas em Cristo e não em nós. Outra coisa que nós podemos aprender com esta menina não está tanto no que ela disse, mas na resposta de Naamã ao que ela diz. O que é que Naamã faz? Vai logo falar com o rei. E com base na palavra desta menina, que é uma menina escrava, uma menina, não é uma adulta, é uma menina. Com base na palavra desta menina, ele vai falar com o rei e o rei dá-lhe o quê? Uma comitiva para o acompanhar. Acabou-se o segredo de Naamã. E dá-lhe riquezas e uma carta, que ele levava uma carta para o outro rei. Mas isso são detalhes que depois podem ler em casa, porque a história depois continua, mas eu só quero me focar só aqui. O que é que nós aprendemos com esta resposta de Naamã? É que Naamã confiava nela. Ela era digna de confiança. Senão ele não teria feito. Carla, se calhar até fazia, ele devia estar aflito. Se calhar já tinha, é verdade, provavelmente já tinha experimentado todas as mezinhas, todas as curas, todas as ervas e mais algumas, já tinha espalhado as coisas mais mal cheirosas pelo corpo dele, de certeza que já teria feito isso tudo. Mas eu duvido que eu fosse na conversa de uma menininha escrava, que eu trouxe sei lá de onde, e ia ter com o rei. Se calhar até ia sozinha a cavalo, porque a humilhação seria menor. Mas ele mostra que esta menina é digna de confiança. E é por isto que eu também há pouco disse que eu creio que ela era diligente. Porque ele não ia confiar nela se ela não fosse honesta, íntegra e trabalhadora. Porque um patrão, ou neste caso um senhor, confia em quem é íntegro, em quem é honesto e em quem trabalha. Senão, não é digno de confiança. Esta menina era digna de confiança. Ele confiou. E vejam bem, ela não fez nenhuma pregação. Foi um simples, eu até vou ler na Bíblia para todos.
quem me dera que o meu amo fosse ter com o profeta que vive em Samaria. Ela nem disse a Naamã, disse à mulher Naamã. E ele provavelmente ouviu. Provavelmente estavam a limpar, a tratar as lesões da pele dele. E ela está a dizer, quem me dera que o meu amo fosse ter com o profeta que vive em Samaria. Ele com certeza que o curava desta doença. Tão simples, tão casual, tão... Quem me dera que tu um dia fosses comigo à minha igreja. Tu ias ver que tu ias conhecer Jesus e que a tua vida ia ser transformada. Tão casual quanto isto. E depois, eu acho que é interessante nós imaginarmos como é que terá sido o reencontro de Naamã quando ele chega a casa e quando ele vê esta menina. Como é que terá sido? Não sei se a terá abraçado em sinal de gratidão. Não sei. Talvez esteja a pedir demais. O que eu sei é que este grande comandante da Síria, ele e a sua casa converteram-se e passaram a servir o Deus desta menina escrava. Então nós vemos que Deus usa pessoas comuns, como nós. Pessoas simples. Deus usa até pessoas improváveis, como uma certa mulher em Samaria. Deus está a passar com os seus discípulos e para num poço, junto a Samaria. E os seus discípulos vão à loja comprar, não é bem assim, mas estou a tentar passar para os dias de hoje. Vão à mercearia comprar umas coisinhas para fazerem umas sandes. Umas batatas fritas, uma melancia, um melão. E Jesus está ali junto ao poço. Ao meio-dia, é uma hora estranha para Jesus escolher estar ali, na hora de mais calor, ali sentado no poço. Faz-nos pensar. Nisto aparece uma mulher, também numa hora estranha. A chamada mulher samaritana. Outra mulher que de quem não se sabe o nome. E Jesus mete conversa com ela. Começa a conversar com ela. E ela fica, um homem judeu, a falar com uma samaritana. E Jesus continua a falar com ela. E Jesus revela-lhe a vida dela. Não numa de apontar o dedo. Não numa de julgar. Eu sei o que tu fizeste. Não, não. Ele queria revelar quem ele era a esta mulher. E é interessante porque nós leiam depois em casa, João 4, se não me engano muito, nós depois lemos um diálogo tão interessante. Esta mulher era uma mulher inteligente. Porque Jesus quando diz, olha, tu tens 5 maridos, já tiveste 5 maridos e este com quem tu estás nem é teu marido. Quer dizer que ela estava com um homem casado. Uma mulher com uma vida escandalosa. Ainda hoje. Hoje, na Figueira, não sei como é que é, mas eu julgo que na Figueira, uma mulher assim seria falada à boca fechada. Está com o marido, não sei quando. Imagina naquele tempo. Mas Jesus revela-se a esta mulher. E o que é que esta mulher faz? Ela vai para a terra dela, vai para Sicar e vai chamar. Venham, venham. Eles sabiam com certeza quem ela era, sabiam com certeza a vida dela. E ela vai e leva a história dela. Ele sabe tudo acerca de mim, ele sabe quem eu sou, ele sabe a minha história. Venham, é ele o Messias, é ele o prometido. Venham. E a história dela aponta para quem? Para Jesus. E a Bíblia diz que houve pessoas que foram lá ter com Jesus e que foram salvas. E não só isso, convidaram Jesus e Jesus entrou na terra daquela mulher e na terra daquela mulher houve mais pessoas que foram salvas. Uma mulher,
Uma simples mulher que ia buscar água ao meio-dia para não se encontrar com as outras mulheres. Ninguém vai pescar água no Médio Oriente na hora em que o sol está no seu pico máximo. Ou vamos ao amanhecer ou vamos ao anoitecer. Ela ia ao meio-dia para fugir das outras, das críticas, dos olhares, aqueles olhares que falam bem alto. E Jesus usou esta mulher improvável. Improvável porque a vida dela era uma vida de escândalo aos olhos da sociedade. Portanto, se tu pensas que a tua vida, as tuas escolhas têm sido escolhas que envergonhariam qualquer um e as pessoas não podem saber, porque as pessoas soubessem o que eu fiz, o que eu tenho feito, o que eu sou, quem eu realmente sou, Jesus sabe. E Ele diz, eu posso entrar em ti, no teu coração, se tu abrires. E sabes que mais? Eu quero, através de ti, levar Jesus às outras pessoas. Então nós vemos uma mulher doente, fase terminal, uma menina que era escrava. E uma mulher com uma vida escandalosa. E a história de vida destas mulheres, nenhuma dessas histórias é uma história perfeita, que nós podemos pegar como um exemplo perfeito. Deus curou-a de forma milagrosa. Não, ela faleceu poucos meses depois. Uma mulher poderosa, uma menina que cresceu poderosa. Não, era escrava. Uma mulher certinha, uma vida pura, uma sã. Não, uma mulher com uma vida escandalosa. Mas Deus usou-as porque elas também deixaram de ser usadas. Qual é a tua história? Qual é o teu testemunho? Não é para ficar guardada. Estás disposto a partilhar a tua vida, a tua história, o teu testemunho? E o nosso testemunho deve sempre apontar para Jesus. Faz-me confusão ouvir aqueles testemunhos que eu. Jesus. Nosso testemunho deve apontar para quem eu era, onde eu estava e quem eu sou, onde eu estou. Carol, mas eu cresci na igreja, sabes? Eu acho que eu nem tenho testemunho. Junta-te ao clube, eu também. Eu às vezes penso, mas eu acho que nem tenho testemunho. Mas se calhar até tenho. Não tens tido experiências com Deus ao longo da tua vida? Se me dizes que não, algo está errado. Algo está muito errado. Busca a Deus. Sabem, nós pregamos através das nossas vidas. O que é que tu estás a pregar aos outros? Sabe quão importante é a sua história? Sabe qual o impacto que a sua história pode ter na vida dessa pessoa e depois de todas as outras pessoas? Porque esta pessoa vai falar a outra, que vai falar a outra, que vai falar a outra. Caro, eu já falei e fui gozado. Olha, eu já falei e deixaram de me falar. Às vezes até mudam de passeio, não é? Ou dão assim uma volta. Uma vez estava nos Correios, uma volta só para ver se... Uma vez houve uma pessoa que fez isso ao meu pai na fila das finanças, há muitos anos. E o meu pai tinha uma lata, eu não tenho, não querem falar, não falem. O meu pai tinha uma lata, foi mesmo lá ter com a pessoa. Bom dia, que bom vê-lo. Depois voltou para a fila. Eu não tenho essa lata. O que é que eu quero dizer com isto? Podem deixar de nos falar, podem gozar, nós vamos continuar a amar. Não vamos ganhar rancor, não vamos ganhar... E, sobretudo, não vamos deixar que isso nos acanhe e nos impeça de fazer aquilo que nós estamos aqui para fazer. Nós não estamos aqui para curtir a vida. Nós não estamos aqui para ver a vida a passar. Sim, é da vontade de Deus nós desfrutarmos da vida, mas a nossa missão não é essa. Não é estar aqui a ver o tempo a passar, a curtir a vida e não quer saber de... Não queres saber? O amanhã está ao virar da esquina.
Não queres saber daqueles que estão à tua volta? Carol, eu já falei e não aconteceu nada. Nada que tu vejas. Eu tinha uma colega, tenho uma colega, fomos colegas na faculdade, e criou-se ali, nós inscrevemos-nos no mestrado e houve alguns problemas, sobretudo para quem trabalhava, e então nós fomos obrigadas a formar ali um grupo coeso para lutarmos pelos nossos direitos, não é? E formou-se ali para esta minha amiga que tinha vindo do Brasil há relativamente pouco tempo. Nós tornamos a família dela. E esta minha amiga foi para o Brasil, foi de férias, ia estar junto da família, estava toda contente, já em contagem decrescente até chegar àquela data. E ela chegou ao Brasil e acontece uma tragédia tremenda. A irmã dela, não me lembro se era mais nova do que ela, mas creio que sim, a irmã dela teve uma embolia pulmonar. E não morreu de repente, porque não teve uma morte imediata, porque era uma mulher extremamente saudável. Ela tinha muito cuidado com a saúde dela, que era algo que a minha amiga dizia, mas porquê? Ela era tão saudável, ela praticava desporto todos os dias, e os médicos dizem que foi exatamente por isso que ela não teve uma morte imediata. Ainda esteve no hospital em estado de coma alguns dias, o que deu tempo à família para se despedir dela. Então vejam as férias desta minha amiga. E ela escreveu-nos logo um e-mail para a família dela em Portugal, como ela dizia. E eu respondi-lhe em privado e disse, olha, não há nada que eu possa dizer nem fazer para te ajudar. Não há nada. Mas eu vou fazer uma coisa, eu vou orar por ti, está bem? Eu estou aqui, eu estou a orar por ti. E quando ela voltou, nós combinamos uma jantarada, estarmos todas juntas, e ela pediu que fosse eu a dar-lhe boleia naquele dia. Nunca era eu, era sempre outra, por uma questão prática. E eu ia no carro a orar, porque eu suspeitava, eu achava que sabia o porquê dela ter-me pedido a mim para lhe dar boleia. E depois no carro começamos a conversar e ela a dizer, olha, Carol, eu quero-te agradecer as tuas orações, porque eu não sei como, eu não sei onde é que eu fui buscar forças, mas eu é que tratei de tudo, eu é que fiz tudo, e eu tive forças para fazer tudo, até a roupa dela, antes dela voltar para Portugal, até a roupa, a doação das roupas, até isso foi ela que fez. Ela foi salva? Que eu saiba, ainda não. Então não valeu a pena. Valeu? Fica lá uma semente. E agora quero levar-nos num pulinho, só para perceberem melhor onde é que eu quero chegar. Segunda Guerra Mundial, Alemanha. Há um inglês que inventa umas bombas, para quem gosta destas coisas, eu gosto, mas... que inventa uma... Eu sei que é um gosto estranho, mas... inventa uma bomba. O que é que se faz numa guerra? Bombardeia-se, não é? Certo. Segunda Guerra Mundial, portanto, já lá atrás, década de 40, não é? Portanto, lá atrás. Mas não basta andar a bombardear as cidades, temos que bombardear onde dói, não é? Temos que destruir o que dói, que é para... Então, houve um inglês que queriam destruir duas barragens, sobretudo, os ingleses, que aquilo ia cortar a circulação dos automóveis, e em termos de produção de uma fábrica que havia de armamento e isso tudo, aquilo ia ficar muito complicado, porque não tinham como passar, porque a estrada passava por cima da barragem. Pronto. Então, só que eles tinham colocado uma rede anti-mísseis, anti essas coisas todas. Então houve um inglês que inventou uma bomba para aí com 3 quilos. Já viram? Uma coisa pequenita, simples, mais leve do que um garrafão de água. São as chamadas bombas saltitantes. E o que é que aquela bomba faz? Ela saltita na água, chega à água, saltita, porque aquilo tem as redes, não é? Saltita,
até encontrar a parede, tinha que ser atirada do avião, tinha que ser atirada numa determinada altura e um determinado ângulo. Estou a dar detalhes a mais, não é? Desculpem. Até encontrar aquela parede da barragem e depois chegar, e aquela bomba fazia um movimento que fazia o quê? Acionava a água a seu favor. Criava uma ondulação. Depois não era só o impacto da bomba, mas a própria água causava estragos naquela barragem, naquela parede. E destruía. Mas não era uma bomba. Era uma bomba aqui, outra ali, outra ali. Agora imagine, uma Carla a orar por esta minha colega e a falar com ela sobre Jesus aqui. Depois vem outra amiga dela e fala-te: o que é que vai acontecer àquela barragem? O que é que vai acontecer àquele muro? Imagine que esta minha colega, todas as pessoas com quem ela convivia, que eram cristãs, lhe falassem de Jesus. Nem que fosse um simples desabafo. O que é que acontecia àquele muro? Imaginem se todos nós fizéssemos a nossa parte nesta sociedade. O que é que acontecia? Então vamos fazer isso, irmãos. Vamos largar bombinhas? Bombinhas de amor. Bombinhas de amor. Bombas de amor. Vamos nos pôr de pé. Já acabei. Já não estou mais seca. Podem subir, podem. Nós temos 3 pessoas simples, por acaso, calhou serem mulheres, não foi propositado. Pessoas até um bocado estranhas. Se nós fôssemos decidir, nós provavelmente não teríamos escolhido estas pessoas. Mas pessoas que eram bombas. Vamos levar Jesus. Nós não estamos aqui para brincar às igrejas. Nós estamos aqui para passar o tempo. Não vimos aqui marcar o ponto para nos sentirmos melhor ou não vá ao diabo de celas. Para recebermos bênçãos de Deus. Ser cristão é muito, muito mais do que isso. Isso é um cristianismo muito superficial, irmãos. Desculpem falar assim. Já em Caldas, a semana passada, estava a ver que tinha uma espera à porta. Isso é um cristianismo muito superficial. Nós estamos aqui para ser bombinhas, bombas. Para derrubar paredes. Não é à força. Não é a criticar, não é a julgar. É levando Jesus. O nome de Jesus é a maior bomba de todas. Destruir barreiras, destruir fortalezas. Não desista de orar pela sua família. Carla já ora há tantos anos. Não desistas. E dá testemunho. Sabem, o meu pai foi difícil de se converter. Sabem o que é que o levou a Jesus? Para além de mim, porque ele prometeu um dia que ia à igreja no dia da mãe, porque eu ia dizer uma quadra, então ele tinha de ir ouvir a quadra, claro, que ainda por cima não era nada agradável para um pai, mas pronto, porque era para a mãe, não é? Mas ele viu mudança na minha mãe. Ele de início não ligou quando ela começou a ir à igreja, era mais uma, ela já tinha andado metida em tanta coisa. Desde espiritismo até tudo e mais alguma coisa. Era mais uma coisa. Era mais uma. Quando ele começou a ver mudança nela, transformação nela,
aí sim, espera, há aqui qualquer coisa. Deixe que vejam essa mudança em si, essa transformação. Que a sua vida espelhe e reflita a glória de Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Os outros estão todos na caixa do supermercado com uma carranca porque detestam aquele trabalho. Você pode não gostar, mas quer dar um sorriso a quem vai ter consigo. Que quem se cruza consigo tenha um bom dia e um sorriso. Se calhar é o único sorriso que aquela pessoa receberá. É o seu. Já pensou nisso? Levar Jesus. Ser luz. É isto que é ser luz. Não apague essa luz. Não a cubra, não a encubra, não a tape. Deixe ela brilhar bem alto. É isso que o nosso mundo precisa. Se cada um de nós, imaginem uma cidade às escuras, e agora cada um de nós, a sua luz vai acendendo. O que é que acontece? No meu quarto há uma luz que temos, que está a marcar as horas. Aquilo durante o dia nós nem damos por aquilo. À noite, aquela luz é uma chatice. Parece que ilumina o quarto de uma maneira, eu tenho que pôr lá uma coisa a tapar. Uma pequena luz. Carlos, eu sou uma pequena luz. Sou uma pessoa tão simples. És luz. Não há pequena nem grande. És luz. És luz. Tens Jesus em ti. Carla, mas vão-me fazer perguntas difíceis e depois eu não sei responder. Ora, pede a Deus sabedoria. Lê a Bíblia. Estuda. É isso que nós temos de fazer, nós cristãos. Não é só aqui ao domingo. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Tens perguntas? Pergunta a alguém. Perguntem aos pastores, perguntem ao Paulo, aos presbíteros, perguntem. Nós ajudamos. Porque se tu não sabes as respostas, também precisas saber. Nós temos uma missão. Nós somos soldados. Nós não estamos aqui por acaso. A minha vida, a tua vida é a tua vida. A tua vida é importante para Deus. Mas tu não podes ser o teu centro. A tua vida não pode ser o teu centro. Jesus tem que ser o centro do teu viver.